Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o subsecretário de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Clóvis Benevides. Clóvis, seja bem-vindo ao TV Atende. Obrigado. Clóvis, visitando Andradas, visitando a região, e esse é um problema que atinge aí cidades do interior, cidades grandes. Não tem mais aquela restrição e discriminação que são as drogas. Hoje, o governo mineiro, o governo brasileiro, tem uma política para estar tentando mudar essa situação que vem só se alastrando? Mais do que isso, esse problema tem tal complexidade e tal dimensão que nós precisamos das mais variadas áreas de atuação. Por exemplo, a nossa visita aqui está motivada por uma solicitação da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas, que é presidida pelo deputado Mosconi. Mas mais do que isso, ele convidou seus colegas também da Segurança e da Comissão de Prevenção e Combate ao Crack. Esse é o maior problema social atual do Brasil. Seus impactos em saúde, em segurança e em assistência são tão expressivos, tão significativos, que a sensação que se tem no país é uma sensação de epidemia. É uma sensação de epidemia. Muito embora alguns estudiosos dizem que os números, os números no padrão metodológico de traçar uma epidemia, não levam a essa evidência. Mas o sentimento, a sensação, a necessidade da sociedade nos aponta para um quadro epidêmico. Hoje a sociedade, principalmente em Andradas, que é uma cidade do interior, faz divisa com São Paulo, as pessoas estão com medo. Por quê? O índice de furtos cresceu, de roubos cresceu, muitos deles ligados para se manter o vício. Como agir nesses casos? Andradas e a região do sul de Minas, sobretudo essa região de divisa, ela sofre um pouco mais como algumas outras regiões. As situações de divisas de Estado e a impossibilidade de uma atuação de fronteira na proporção do que é necessário. Olha, vamos apenas para avaliar. Os contingentes de polícia têm crescido, os vazios de polícia têm sido enfrentados, onde os contingentes estão menores, novos policiais sendo treinados, viaturas sendo distribuídas, entidades sendo contratadas como parceiras. Por que a gente tem a sensação de que tudo isso não oferece aqueles resultados que a gente deseja? Porque o mercado de distribuição da substância continua crescendo sem que haja uma condição de enfrentamento efetiva. Apenas para se ter uma ideia, contingente de Polícia Rodoviária Federal, que atende Andradas, Poços e 4 ou 5 municípios da região, é de 11 homens. A atuação de polícia militar é atuação ostensiva, quase que na sua totalidade urbana, e de polícia do dia a dia, da rotina. A atuação de enfrentamento à grande estrutura do crime deve ser da Polícia Rodoviária Federal, deve ser da Polícia Federal. Se não há contenção da chegada da substância, é natural, e é uma constatação triste que o consumo cresça e as questões conexas decorrentes. Daí a necessidade de uma maior profissionalização, inclusive, das ações de segurança pública. Então, planejamento em segurança pública tem sido uma inovação muito significativa, começada já em 2003 e ganhando novos episódios a cada tempo. Hoje, o que precisa fazer? Quais são as políticas que devem ser seguidas para conseguir contornar essa situação e voltar dentro de uma normalidade? Primeiro, as políticas de repressão. Elas são base do processo. Não é repressão ao usuário, ao indivíduo que é dependente, não. É repressão à criminalidade, controle de fronteiras, recuperação de ativos, cada vez mais intervenção sobre o poderio financeiro das estruturas criminosas. Essas ações devem ser o contorno para que a oferta da droga, a chegada da droga, seja estancada. E as ações de prevenção antecipatórias, aquelas que dizem aos jovens, sobretudo, os riscos que eles correm, e a opção de uma vida sem o uso das drogas, e outras ações de cuidado, como, por exemplo, Cartão Aliança, a rede de atenção psicossocial, a rede de suporte social, os programas como Fica Vivo, programas que oferecem ajuda às famílias e às pessoas quando existem casos
de uso, de abuso e de dependência. O governo de Minas tem investido nessas ações, as ações de segurança têm crescido, mas há ainda necessidade de um debate nacional para melhorar as ações de repressão sobre a grande estrutura do tráfico. Hoje a gente percebe jovens de 12, 13, 14, 15 anos já entrando nesse mundo das drogas, se tornando viciados. O que falta para o governo fazer para conscientizar, para mudar essa realidade desses jovens? Volto a dizer sobre o nosso motivo de estar aqui. O deputado Mosconi ontem, em uma das suas falas, num dos municípios em que visitamos, dizia o seguinte: não apenas o governo, mas o governo em todas as suas, a sociedade em todas as suas faces. Então isso é um problema dos deputados estaduais e federais, o governo precisa atuar, mas sobretudo a mobilização da sociedade. Só ela, só a sociedade mobilizada, organizada, é claro que contando com as políticas públicas, contando com a atuação dos parlamentares, mas só a sociedade pode, primeiro, dar eficiência e efetividade às políticas públicas e, depois disso, antecipar-se para que a mudança dos quadros aconteça. Então, investir em prevenção, em resgate dos valores que nós, enquanto sociedade, vimos se perder a cada tempo. Hoje, uma menina de 12, um menino de 12 anos tem condutas que para a nossa geração eram inimagináveis. Não que não tenha que haver acesso à evolução, acesso a novas práticas, mas os desafios desses acessos aumentam. Então, a reflexão de organização familiar, de convivência pacífica, ela também tem que acontecer. Então, nós precisamos implementar uma cultura de paz, uma cultura de convivência cidadã, para que aí as políticas sejam efetivas e o quadro, de maneira geral, seja alterado. Muitas vezes, quando a família tem um problema em casa, quer buscar ajuda, ela esbarra no quesito financeiro, o alto custo de um tratamento. Sim, de fato, os custos para as famílias não são pequenos, as políticas públicas têm melhorado, nós somos os primeiros a reconhecer que, embora os números sejam muito positivos, eu vim há pouco tempo a Andradas para a inauguração da Caverna do Adulão. Hoje, na nossa visita, a Caverna do Adulão já é uma entidade parceira, já mudou esse status, mas a gente sabe que ainda é muito pouco. Os custos são muito significativos, por isso os investimentos em prevenção e a mudança da nossa consciência cidadã que podem definir o processo e retornar ao nosso ambiente de paz. Os investimentos têm acontecido, não são solucionadores na devida necessidade. E os custos às famílias são, sim, muito crescentes. Aquelas que têm alguma condição de buscar, às vezes, um serviço privado, comprometem parte daquilo que conseguiram adquirir durante a sua vida para o atendimento, para os processos crônicos iniciais do acolhimento às pessoas com uso abusivo ou dependência, e sem perceber que vão acompanhar aquele quadro e sofrer frustrações ou ter soluções de sucesso ao longo de toda a vida. Hoje, Minas tem um bom índice de recuperação? Os índices da Organização Mundial de Saúde, que são os visíveis, eles dizem que cerca de 30% das pessoas que têm atendimento em instituições públicas ou privadas, que passam por processos de tratamento, mantêm-se abstinentes para o resto da vida. E nós trabalhamos com uma outra medida. Mais de 80% deles têm algum quadro de melhora. Isso não quer dizer que o sujeito vai conseguir ficar o resto da vida sem usar droga. Pode ter uma recaída, que é algo do processo, característica da doença, mas algum quadro de melhora acontece. Sobretudo, eu diria, aquele que é o usuário dependente mais resistente, que não aceita tratamento, que não aceita nenhuma abordagem, quando ele se vincula ao primeiro processo, ele já, de certa forma, sabe que existe uma solução. E isso já pode ser considerado um quadro de melhora. Então, abstinentes, cerca de 30%. Mais ou menos 80% deles com algum quadro de melhora a partir de um atendimento especializado, de retaguarda profissional e da participação de entidades, por exemplo, como a Caverna do Adulão, que oferecem, além do atendimento psicológico, terapêutico, a convivência entre os pares, as estratégias de reinserção social como alternativa de cuidado. O senhor tocou em Caverna do Adulão, visitando Andradas, visitando o Caverna do Adulão. Vem boas notícias por parte do governo para lá também? Sim, nós estamos com os editais abertos. Ela já é parceira do cartão Aliança pela Vida, que é uma ação
com gerência financeira, administrativa da Secretaria de Estado de Saúde e com a habilitação das entidades em parceria com a Subsecretaria de Política de Drogas e a Secretaria de Assistência Social, e nós estamos na fase, inclusive, de ampliação das metas. Então, essa visita, além disso, é um pedido do deputado Mosconi para que se avalie a possibilidade de ampliar as metas de atendimento da Caverna do Adulão. Clóvis, eu agradeço a sua participação, prazer aqui, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Conversamos hoje no TV Atende com o subsecretário de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Clóvis Benevides.